Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Dosecast 2024. Dessa vez de cara nova. Eu, Matheus Prata, tô aqui com a dupla que se tornou inseparável, Rafael Rossi. Salve, galera. Muito contente de estar participando dessa fase nova aqui da 12. É um prazer enorme estar gravando aqui com vocês. E William Batá. Fala, pessoal. Vamos lá com tudo em 2024 com o Dosecast de cara nova. E com um tema extremamente interessante, né? Você não vai falar que você tá feliz de gravar comigo? Extremamente feliz de gravar com essa dupla que 99% dos meus podcasts que eu gravei foi com o Matheus Prata e Rafael Rossi, né? Obrigado. É verdade, né? Esse trio Esse trio já tá famoso, né? No Brasil afora. Time que dá certo vai, né? Time que dá certo a gente mantém. E por falar time famoso, eu tô aqui diante de duas grandes lendas, né? Que recentemente foram coroadas com grandes prêmios da cardiologia. O William Batá ficou em primeiro lugar na prova de especialista de cardiologia. Verdade. No último podcast eu não falei que foi primeiro, né? Eu falei que estava no top 10, mas eu não citei. Ele foi o primeiro, velho. O cara que mais sabe cardiologia em 2023 chama William Batá. Na verdade, tudo isso graças a Dosecast, né? Se a gente não estudasse tanto para fazer os podcasts, com certeza não seria possível. Com certeza. E tem associação estatística, né? Que foi visto que o Will ele é o top 1% do Spotify, né? Então, assim, a vida inteira ele escutou todos os episódios do Dosecast. Exatamente. Ele é o 1% que mais escutou. Sim. E provavelmente isso está correlacionado com a aprovação dele em primeiro lugar. Tem um ensaio clínico provando que é isso. O fator causal é meio difícil, pode ter variáveis confundidoras, mas a associação está lá presente, né? Então já dá para fazer uma mídia saiu até no New England, né? O P de interação, assim, excelente. Então, com menor certeza. Que 0, totalmente 0, 0, relacionado. Com certeza. E o Rossi, ele foi homenageado pela turma de residentes do Dante Pazanese, que está se formando agora em cardiologistas, e foi homenageado como preceptor. Ele e o Vitor Benfica também. E o grande monstro Plínio, né? Que é nosso amigo, já gravou aqui 2 vezes. Então o Rossi e o Vitor foram homenageados. Isso é muito importante para a 12, ter 3 talentos, assim, dentro do mais do que merecido para os dois, e um privilégio para a turma de residentes do Dante de ter esses dois como preceptores aí, né? Cara, com certeza. Com certeza foi o contrário, viu? Na verdade, muita gente falou, não, isso é uma conquista profissional, mas não foi, velho. Foi uma realização pessoal, foi um dia bem inesquecível aí. Inclusive, um grande abraço de novo aí para todo mundo que homenageou a gente. Fiquei muito, muito feliz, já tô emocionado de novo. E vou mandar um salve pro Flavinho também, né? Flavinho, que era outro residente da nossa época, né? Que tá fazendo o eco. Ele era colega nosso da residência e ele também foi homenageado por essa turma. Então, muita gente da nova geração aí sendo homenageada, ficou bem legal o que essa turma fez. E a gente vai começar 2024 com um tema mais leve, que o Will tá cobrando a gente a gravar há muito tempo. Exatamente, inclusive. Desde que ele entrou, ele cobra a gente gravar esse tema. Então, se ficar ruim, a culpa é dele. Se ficar bom, é nosso mérito, na verdade. Perfeito. E a gente vai dividir a estenose mitral em 5 partes. Primeiro, a gente vai falar de causas e epidemiologia, para depois a gente ir para as manifestações clínicas. Então, a gente discutir como nós vamos investigar o principal exame, para partirmos para a classificação, como a gente vai classificar a estenose mitral, para então discutirmos o manejo. Perfeito. Então, primeiro de tudo, por que eu martelei nessa tecla, de falar de estenose mitral? Primeiro, valvopatia mais comum no país, a causa de valvopatia mais comum é febre reumática. Dentro das válvulas acometidas pela febre reumática, com certeza a mitral em primeiro lugar, né? A gente tem na cardiopatia crônica reumática a dupla lesão mitral como a principal causa, 40% dos casos tem dupla lesão, ou seja, estenose mais insuficiência. E só estenose mitral a gente tem em torno de 25% sem ter dupla lesão, né? Então, assim, febre reumática é extremamente importante no nosso país. Dentro da febre reumática, estenose mitral, certamente uma das principais etiologias que nem o Rossi vai falar pra gente. Perfeito. E se você falou que a febre reumática, o principal é a estenose mitral, a recíproca também é verdadeira. Dentro da estenose mitral, a principal, por muito, de causa é a febre reumática. No Brasil, a última estatística que a gente tem da década passada, 90% dos casos que tem estenose mitral são causados por febre reumática. A gente tem a estenose calcífica, né, ou senil, aumentando bastante a porcentagem por conta do envelhecimento da população, melhora do saneamento básico do nosso país, mas a gente, até alguns países desenvolvidos, a gente chega a 25% dos casos, mas no nosso país, que ainda é terceiro mundo aí, a gente tem que 90% da população com essa causa reumática aí de estenose mitral. Isso, e o Rossi já trouxe, então, a segunda principal causa, que bem menos prevalente, que é a estenose mitral degenerativa, ou senil ou calcífica, que está mais prevalente em idosos e em países desenvolvidos, porque os países desenvolvidos têm menor prevalência da febre reumática. Fator de risco, Rossi, importante da gente falar, é doença renal crônica dialítica, né? Que a gente sabe que pacientes com doença renal crônica dialítica aumenta a chance de estenose mitral calcífica degenerativa. E outras causas mais raras aí vão as causas congênitas, as colagenose, então lúpus pode causar artrite reumatoide, mixoma pode causar tumor carcinoide, normalmente à direita. Fabry, síndrome de Hunter-Hurley, doença de Whipple. É isso que eu ia falar. Bem raras, que a gente decorou só pra falar aqui. Exato, porque a gente falou que a segunda é a calcífica, porque a terceira deve ser menos de 0,5%, né? Se a gente for dividir entre tudo que a gente acabou de falar, a gente basicamente não vê, na verdade.
verdade. Então, se a gente falar de diagnóstico diferencial de síndrome de Hurley, a gente não vai saber. Mas enfim, o mais importante, pessoal, é a gente separar essas duas causas, tá? Tanto estenose mitral de etiologia reumática quanto degenerativa e calcífica. E não é só pra gente colocar no prontuário, né? Estenose mitral de etiologia tal também tem impacto prognóstico e terapêutico. E a gente vai discutir isso mais pra frente. Perfeito. Acho que só para complementar em falar em relação às causas da epidemiologia, a gente tem que lembrar que ela costuma cometer mais mulheres do que homens, uma proporção de 2:1, tá? Ou seja, 2/3 dos casos são mulheres e 1/3 são homens. Então, por isso que quando a gente passar numa enfermaria de válvula, a gente costuma ver muito mais mulheres internadas por conta dessa etiologia. Inclusive, a calcífica também é mais comum em mulheres. Excelente. A gente já pode partir para as manifestações clínicas, que ela começa lá na febre reumática, né? A gente teve o episódio 64 de febre reumática, é muito interessante escutar para poder contextualizar com esse episódio de estenose mitral, que foi o Rossi que gravou junto com o Vitor. Vocês vão entender por que a febre reumática leva à estenose mitral, mas é interessante a gente comentar aqui que tem um gap de assintomático, né? O paciente, ele, da febre reumática até desenvolver sintomas com a estenose mitral, ele vai demorar 15 a 20 anos. E difícil também a gente dizer quando que o paciente está sintomático em muitos casos da estenose mitral, né? Perfeito. Para ser mais específico, 50% dos pacientes vão chegar em classe funcional 2 em 17 anos, tá? Ou seja, já estou dando a bola aí de que a principal manifestação clínica vai ser a dispneia. Mas em 25 anos, a gente tem que 50% dos pacientes já vão ser abordados. Ou seja, a evolução da doença, a partir do momento que a gente deflagra o primeiro sintoma, ela é muito mais rápida do que todo o período que ela ficou quiescente aí, que não manifestou nada. Então, ela dobra, acelera muito mais a manifestação sintomática desde então, que aí o paciente começa a demandar até tratamento direcionado para isso. E para todas as valvopatias, né? A gente sabe que a partir do momento que o paciente com valvopatia anatomicamente importante desenvolve sintomas, o prognóstico dele é muito pior e talvez seja a hora da gente abordar. E quais são as outras manifestações clínicas? Às vezes, a manifestação clínica inicial pode ser um evento cardioembólico, né? A gente sabe que estenose mitral com FA ou não aumenta muito o risco de evento embólico. A gente pode ter também sinais de C direita, então paciente com edema de membros inferiores, hepatomegalia, ascite, claro, num avançar mais importante aí da doença. A gente pode ter disfagia por compressão do átrio esquerdo no esôfago. A gente pode ter a síndrome de Ortner, né? Que é rouquidão, que é compressão do laringeu recorrente esquerdo pelo átrio esquerdo. Você já viu, Will? Não, eu já vi relatos, né? Eu já li. Mas é uma questão de prova, né? Aquela batida desde a clínica médica. Essa é clássica, né? Essa é clássica. Aumento do lado esquerdo, compressão do nervo até porque na literatura é uma das principais causas de átrio esquerdo gigante, né? Estenose mitral de etiologia reumática. Até uma coisa que eu estava colocando que é interessante da gente citar, primeiro em relação à dispneia, pode nem ser ou síndrome de C direita, a gente pode ter intolerância ao esforço antes de aparecimento de qualquer uma dessas duas coisas, como a primeira manifestação da doença. E em relação a fenômenos embólicos, a gente tem na literatura que até 25% dos pacientes têm fenômenos embólicos recorrentes, tá? Desses 25% do total deles, 40% podem ser para sistema nervoso central, de 25% a 40% mais ou menos, e os demais periféricos ou viscerais, tá? Então, a relação com AVC é muito importante da estenose mitral reumática. Então, uma mulher jovem que tem qualquer evento embólico, principalmente um acidente vascular encefálico, estenose mitral tem que estar no nosso leque diagnóstico. Não era FOP, porque eu decorei do FOP do último podcast, não é isso? Lembrando que o FOP é o AVC criptogênico, ou seja, o eco vai estar lá para descartar uma valvopatia como estenose mitral. Perfeito. E a gente disse aqui, então, o principal sintoma mesmo é dispneia ou intolerância ao esforço, por isso que a gente tem que buscar ativamente se esse paciente está limitado ao esforço, tanto na nossa história, como também em exames complementares que a gente vai ver a seguir, certo? Essa dispneia é causada por aumento de pressão capilar pulmonar, e é muito interessante a gente ver essas duas complicações que a gente citou aqui. Tanto a fibrilação atrial, que vai acontecer porque a estenose mitral vai aumentar muito o tamanho do átrio, vai desorganizar os nossos feixes de estímulo cardíaco, então vai acontecer a fibrilação atrial. E muitas vezes o sintoma ele desencadeia quando o paciente entra em fibrilação atrial. Com certeza, até porque a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas ele entra em FA de alta resposta. O paciente com estenose mitral é muito dependente do tempo diastólico, então uma das medicações que a gente faz é até o beta-bloqueador, só adiantando um pouquinho. Spoiler. Exato. Então, quando o paciente faz uma FA de alta em cima de uma estenose mitral anatomicamente importante, ele com certeza, assim, a chance muito alta de fazer congestão pulmonar e, por conseguir, desenvolver sintomas. E justamente como a gente está falando de uma população que costuma ser jovem, né? Em média, os pacientes apresentam sintoma aos 27 anos, se for de etiologia reumática, eles têm muita reserva, né? Então, eles toleram muitas alterações antes de manifestar a dispneia. E aí, quando entra em FA de alta resposta, aí sim ele tem o primeiro sintoma dele, que seria justamente a palpitação. Mas falando um pouquinho no exame físico... Sabia que ele ia falar disso, eu sabia.
é o queridinho do Tec. Ele chamou o podcast só pra falar disso. Hiperfonese, estalido, blá. Exatamente, mas vamos lá. Primeiro, sinais periféricos. Então a gente pode ter faces mitrales, uma coisa muito mais rara, né? Que parece muito uma face esbofeteada, aquelas doenças antemáticas, ou, por exemplo, um eritema malar do lúpus, né? Então se assemelha um pouquinho aí. Clínico tipo agora, a minha cara, assim. Exatamente, mais ou menos. Vamos fazer assim. Um corte dessa? Pode ser, podemos fazer. Lá pro Rios? Vamos, mas daí tem que ter Rios. Outras coisas no exame físico, então, do ponto de vista de ausculta. Claro, sintomas de IC direita, congestão pulmonar, mas em relação à ausculta cardíaca, o que a gente pode ver? Um achado muito clássico e muito sugestivo de etiologia reumática é o estalido de abertura, né? E a gente sabe que quanto mais precoce o estalido de abertura, quanto mais próximo da B2, maior a gravidade da estenose mitral. Então, aqui a gente não fala tanto de intensidade do sopro, e sim da precocidade do estalido de abertura e outras causas. Por exemplo, a B1 normalmente ela é hiperfonética pela calcificação da válvula. Porém, em estágios avançados, ela pode ficar até hipofonética, porque está muito calcificado, pode ficar hipofonética. Então, a B1 a gente nem olha tanto para falar da gravidade da estenose mitral. Outra coisa que a gente tem que olhar, B2 hiperfonética. B2 hiperfonética, principalmente pelo componente P2, sugere pra gente uma hipertensão pulmonar. Ou seja, mau sinal, né? Mau sinal, com certeza. Outras coisas que a gente pode ver, reforço pré-sistólico. Então, eu tenho uma válvula muito calcificada, meu átrio está contraindo em cima de uma válvula calcificada, eu tenho um reforço do meu sopro antes da sístole. Que quem tem fibrilação atrial perde esse reforço. Perfeito. Isso é um detalhe muito importante, que é muito cobrado em prova. Claro, na prática a gente não costuma ver tanto isso, né? Mas a ausência do reforço pré-sistólico, né? Ou se o paciente tinha e ele sumiu, aumenta muito a chance da CFA. Se eu tenho reforço pré-sistólico, eu afirmo que o paciente está em ritmo sinusal, né? E se eu tenho estalido de abertura, é muito provável que aquela etiologia da estenose mitral seja reumática. Perfeito. E para quem viajou um pouquinho, só para contextualizar um pouco essa questão de B1 e B2, né? O B1, o fechamento da mitral durante a sístole, a gente vai estar hiperfonética pela válvula calcificada. Quando a B2 fechar e se iniciar a diástole, as válvulas mitrais, a válvula mitral, né, a válvula tricúspide, elas vão se abrir e a tensão súbita da abertura da válvula mitral é que causa estalido. É como se fosse um clique, assim, um barulhozinho logo após a B2. Perfeito. E é a partir dali que começa, então, a diástole, o enchimento atrial, e a gente escuta o sopro de estenose mitral com o sopro enruflar diastólico. Exato. E por que isso é importante? Isso costuma cair muito em prova. O pessoal adora a semiologia de ausculta para cair em prova, principalmente no TEC, então é muito importante que você decore isso. Outra coisa pelo qual isso é muito importante é que se você deixar um comentário no YouTube, a gente faz o Will gravar como é o barulho da abertura do estalido mitral e a gente disponibiliza no próximo episódio. Se o comentário tiver pelo menos 30 curtidas. Tá bom, pode ser. Se o comentário tiver 30 curtidas. Se o comentário, porque o post vai ter, depois desse trio falando de estenose mitral, vai ter muito porque mais, eu ia comentar já e falar para ele fazer, então tudo bem, ele conseguiu uma mandracaria boa aí. Então, vamos lá, pessoal. Então, acho que de exame físico é isso. Então, ruflar diastólico, reforço pré-sistólico em ritmo sinusal, estalido de abertura. Quanto mais precoce, mais próximo da B2, pior o meu sopro. Sinais de congestão direita, congestão pulmonar e faces mitrales, enfim. E a hiperfonese da B2, quando a gente tem justamente uma hipertensão pulmonar bastante importante, aí que já é um marcador prognóstico ruim, uma evolução mais tardia da doença. Perfeito. E um reforço pro que o Rossi disse, né, de que realmente é mais importante pro TEC, porque sopro é difícil de ser escutado, tá? Realmente a gente tem que colocar na capânula e deixar o paciente de decúbito lateral esquerdo para tentar pegar esses achados, tá? E não se preocupe se você não identificou isso no seu paciente com estenose mitral grave. Um outro detalhe de exame físico, só mais uma clinicagem. A gente sabe que o paciente tem IAO importante, o refluxo do meu jato aórtico pode bater no folheto anterior da mitral e fazer uma pseudoestenose mitral secundária ao refluxo da minha regurgitação aórtica. Entenderam? Se não entendeu, pausa e escuta de novo que vocês vão pegar. Isso é interessante. Isso é interessante. Então vamos lá. Quando eu tenho um refluxo importante aórtico, minha válvula, a minha cúspide anterior, ela não vai abrir da maneira adequada. Porém, quando o paciente tem Austin Flint, a B1 não costuma ficar hiperfonética. Então, se eu tenho B1 hiperfonética, provavelmente aquela estenose é reumática, é estenose mitral verdadeira, não é Austin Flint, tá? E outra, coisas que diminuem meu refluxo aórtico, coisas que vasodilatam minha periferia, por exemplo, também vão diminuir meu refluxo aórtico e, por conseguinte, diminuir meu sopro de estenose mitral. Então, qualquer coisa que diminua refluxo aórtico, diminui o sopro de pseudoestenose mitral, vamos dizer assim, que é o sopro de Austin Flint. Então, estenose mitral reumática, que a gente vai falar mais de reumática, B1 é hiperfonética, e se eu tenho algo que diminui meu refluxo aórtico, eu não vou alterar meu sopro. Tá ele bom? não é dinâmico, né? Ele não é dinâmico. Ele independe da nossa pós-carga, que pode estar refluindo de volta para o ventrículo esquerdo numa estenose aórtica, numa insuficiência aórtica, perdão. Então fica a dica aí de como diferenciar
Na prova, principalmente, o sopro. Na prova. Na vida real vai ser o bom e velho ecocardiograma. Pra quem é muito semiologista e gosta muito, vale super a pena porque é um achado muito elegante, né? Você falar do seu sopro, a característica do sopro, marca um cara que é muito interessado, né? Brincadeiras à parte, né, Rossi? Assim, semiologia de válvula talvez seja uma das semiologias mais importantes com certeza da medicina atualmente. Claro, a gente tem é importante a gente saber bem o eco, é importante a gente saber eletro, raio-x, é importante outros métodos, mas a semiologia acaba sendo muito importante. Até porque é uma coisa que meu pai sempre bate muito na tecla quando eu converso com ele. Ele fala, cara, quem tem um bom ouvido consegue corrigir um ecocardiograma que tá mal laudado. E como a gente sabe que é um exame operador dependente, é importante você ter sua opinião também, já que você não é um especialista em fazer o exame, que seja um especialista na ausculta, se possível. Perfeito. E em falando de investigação complementar, né, Matheus? A gente já puxou o bonde aí, falando do principal exame que a gente vai pedir é o ecocardiograma, mas antes dele a gente pode ir com o rastreio básico, né? O raio-x de tórax e o eletrocardiograma, que vão mostrar pra gente sinais de sobrecarga atrial esquerda. Aí no eletro a gente vai procurar o sinal do Morris, alargamento da onda P. P mitralis, né? Aquela P que tem uma corcovinha, principalmente em D2, né? Dupla onda, perfeito. A gente pode ter sobrecarga ventricular direita, principalmente em estágios mais avançados, e até sobrecarga atrial direita concomitante com a sobrecarga atrial esquerda. Então acho que são achados que são bem marcados aí quando a gente está falando da parte mais estrutural do nosso eletro, mas o ritmo também pode mudar, como a gente acabou de falar bastante. O paciente pode evoluir para uma FA, então a FA também é um achado que pode estar associado, e o aumento de ectopias supraventriculares. Como o Matheus citou bem no começo, a gente começa tendo uma hipertrofia excêntrica do átrio esquerdo, que evolui para uma dilatação, e fibrose do átrio. Com essa fibrose, a gente começa a ter um ritmo um pouco mais caótico, com a apresentação de algumas ectopias supraventriculares, e finalmente evoluindo aí para o ritmo de FA. Então nada é muito específico da nossa doença em questão. Muitas doenças cardiológicas podem evoluir assim, mas são coisas que já chamam a atenção também, principalmente se você auscultou seu doente sem ter um eco ainda. Ambos vão mostrar o aumento do átrio esquerdo e suas repercussões, né? O raio-x, sinais de aumento do átrio esquerdo, como duplo contorno, o sinal da bailarina, né, do bronquiofonte esquerdo mais elevado, e congestão pulmonar. Sinal do quarto arco, né, no quarto nosso sombra mediastinal esquerda, e o duplo contorno, como o Matheus falou, à direita. Os clássicos. Pra gente cair em prova então, também, né? Que cai em prova. Bom, cai em prova. O que o Will falou que cai em prova, você ouve, escreve e repete infinitamente, tá, gente? Então o Will é tipo o Messias aí da prova. Imagina que é isso. Então agora a gente vai para o exame talvez mais importante quando a gente fala de valvopatias após o exame físico, né? Que é o ecocardiograma. Então tem duas coisas que a gente tem, claro, a gente olha o eco todo, mas duas coisas que a gente olha com um pouco mais de atenção, que são... O tamanho do átrio esquerdo, não é o principal, né? Eu tô pensando em falar o tamanho do átrio esquerdo. Ele já tava com a sequência engatilhada do que ele ia falar. A válvula mitral e a área da válvula mitral, que ela vai identificar pra gente qual é o paciente que tá grave ou não. Tá. E abaixo de 1,5 centímetros quadrados de área, ou menor que 1 centímetro por superfície corpórea, a gente usa mais 1,5 de centímetros de área, tá? Para não confundir, o paciente tem uma estenose mitral grave. Lembrando que o tamanho normal de uma área mitral, da área valvar mitral, é de 4 a 6 centímetros quadrados. Ou seja, muito, muito maior do que a gente está citando aqui, né? Muito maior que 1,5. Então, se o paciente chega com 0,8, 0,7, 0,6, isso é uma área muito reduzida do que seria o normal e o esperado para ele. E quando a gente começa a ver sintomas, geralmente está relacionado à diminuição em 50% do tamanho da área valvar. Então, se a gente usar o tamanho, o valor de referência mínimo, que é de 4, geralmente a partir de 2 a gente pode começar a perceber alguma alteração em relação a sintomas, e a gente classifica como grave a partir de 1,5, como o Matheus bem citou agora. Existem algumas maneiras diferentes de avaliar a área valvar mitral pelo ecocardiograma. Isso é importante. Uma principal delas é a planimetria. Então, quando vocês verem que foi feito pela planimetria, vocês podem confiar um pouco mais naquela área que está sendo dada, tá? Então sempre olha pelo método que foi dado. Tem outros métodos como PISA e PHT, que são detalhes de ecocardiografia que a gente não precisa discutir aqui. O Diandro até já discutiu alguns podcasts anteriores aí, mas realmente não focou aí. Talvez não seja nosso foco. E aí entra as outras coisas que a gente precisa ver também, né? Que aí o gradiente transmitral, ele vai ajudar a dizer pra gente se tá grave mesmo ou não, tá? Ele corrobora com a nossa informação. Acima de 10 milímetros de mercúrio. O médio, né? O gradiente médio é uma estenose mitral grave. E aí a gente vai para as outras partes do eco que a gente vai identificar também e que vão dar fatores prognósticos para o nosso paciente. Perfeito. Como o tamanho do átrio esquerdo, que eu estava doidinho para falar. Que estava na sequência engatilhada. Exatamente. Ali, né? PSAP. Perfeito. E a PSAP vai ter um valor muito importante para a gente. Então sempre olha PSAP e também sinais de falência de VD, tamanho do ventrículo direito. E a morfologia da válvula também, né, Matheus? É outra coisa que é importante a gente citar, porque já ajuda a gente a definir qual é a etiologia da nossa lesão valvar em questão, né? Então, só para
deixar mais bem definido, você falou do gradiente transmitral aí, que acima de 10 é o grave. Então é fácil a gente lembrar disso porque são múltiplos de 5. De 0 a 5 geralmente costuma ser discreto, de 5 a 10 mais o moderado, acima de 10 a gente está mais relacionado à valvopatia mais grave, tá? Em relação à hipertensão pulmonar, né, a gente tem a avaliação no repouso e a avaliação ao esforço físico. Então quando a gente tem uma elevação da hipertensão pulmonar acima de 50 mm de mercúrio, a gente costuma chamar isso de um fator prognóstico ruim, né, um fator complicador, porque costuma ter repercussão no ventrículo e no átrio direito já, e a gente piora a tolerância do nosso paciente, principalmente aos esforços e ao sintoma de dispneia. Se a gente faz um exame com esforço, a gente pode usar o valor de 60 como um aumento da pressão da artéria pulmonar. Esse esforço significa o paciente ficar no teste ergométrico, por exemplo, e após acabar o teste de esforço, eles vão lá e janelam e calculam a PSAP. Tá? Ou não faz é o eco com bicicleta ergométrica. Isso na prática é muito mais difícil. Mas né? ele ajuda talvez a identificar o paciente que apresente essa PSAP de 60 no esforço e que não tenha um PSAP de 50 no repouso, tá? E aí a gente identifica um paciente que tem fatores complicadores e que vai mudar a nossa conduta ali na frente. Outra coisa que o Rossi falou é diferenciar estenose calcífica da estenose reumática, né? Na estenose reumática, a gente tem muito acometimento do folheto, um acometimento muito mais comissural. Então, como se a gente tivesse, a válvula mitral fosse uma boca, tivesse nos cantos dos lábios. Gostei. Gostou dessa? Exato. Então a gente tem uma fusão das comissuras, do canto da boca da válvula. Do canto da boca. E, na verdade, quando a gente tem uma estenose calcífica, a gente tem uma calcificação do ânulo mitral. Então, por isso que quando a gente falar de tratamento, algo que a gente consiga abrir as comissuras é muito melhor na paciente com estenose mitral reumática, né? Já não seria tão bom na estenose mitral calcífica. Então, só resumindo para você, tá? Alterações que a gente pode ver no nosso ecocardiograma. Primeira delas, área valvar mitral menor que 1,5 centímetros quadrados. Gradiente médio transmitral acima de 10. Sugere estenose mitral importante. Outro ponto, PSAP. Se a minha PSAP no meu eco de repouso for maior que 50, isso é um complicador de estenose mitral. Função do meu VD, importantíssimo. E como diferenciar também a estenose mitral calcífica da minha estenose mitral reumática. E puxando, Will, essa diferenciação que você fez da estenose mitral calcífica com a da reumática, essa fusão comissural, ela leva a uma alteração clássica, quase patognomônica da estenose mitral reumática, né? O acometimento reumático da válvula mitral. Essa fusão comissural faz com que a abertura da válvula mitral durante a diástole seja em cúpula ou abertura em domo. Então, se você vê que no laudo do eco está descrevendo uma válvula estenosada com abertura em cúpula e normalmente pode ter um folheto posterior mais fixo, isso provavelmente é sequela de febre reumática. Perfeito. E o folheto posterior fixo também tem um sinal que é o sinal do taco de hóquei, né? Que a gente tem um folheto bem calcificado. Isso eu não vou fazer a imagem, né? Porque eu não trouxe um taco de hóquei, mas se você procurar, bem sugestivo. Para o próximo podcast. Fica ideia pra gente trazer um taco de hóquei, talvez. Perfeito. E agora que a gente descreveu bastante em relação ao ecocardiograma, a gente pode até falar de um score que a gente usa mais para frente em relação ao quando a gente vai raciocinar em relação ao tratamento, que é o score de Wilkins, tá? O score de Wilkins, ele é um score que a gente usa para definir qual vai ser, se é possível fazer o tratamento por valvoplastia mitral percutânea com balão para abertura. Então, o que a gente tem nesse score? Ele vai de 4 a 16 pontos. Quanto maior a pontuação, pior é em relação à possibilidade de realização da valvoplastia mitral por percutânea. Quanto menor, mais favorece a isso. Valores até 8 sugerem isso. Então, quais são... não vou falar um por um, né, cada uma das características, mas o que a gente tem que olhar no eco para pensar em pontuar, e na hora de você fazer seu pedido também faz sentido descrever que você quer que o ecocardiografista traga isso para você. Um assistente nosso lá do pronto-socorro, inclusive, foi o Ítalo, que trouxe para mim um mnemônico legal, que chama MECA, tá? Então, MECA, a gente agradece. MECA é M de mobilidade, E de espessura, C de calcificação e o A de aparato subvalvar. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Excelente, excelente. Você que gosta de mnemônico. O Batak que gosta de mnemônicos aí já pega para ele também. Então lembra do score. Do score não, né? Lembra do mnemônico MECA pra gente lembrar quais são os parâmetros que a gente tem que avaliar na hora da gente pensar no score de Wilkins para ver qual vai ser o tratamento proposto para válvula mitral. Perfeito, Rossi. Do Wilkins a gente sempre lembra desse corte de 8, então menor ou igual a 8 é mais favorável. A gente vai falar na parte de tratamento quando a gente pensa em fazer valvoplastia por catéter balão com scores um pouco maiores. E um outro detalhe é que desse MECA, 2 são muito importantes, que é a calcificação, né, e o aparato subvalvar. Então, se eu tenho uma calcificação menor ou igual a 2, cada um vai até 4, né? Calcificação menor ou igual a 2 e aparato subvalvar menor ou igual a 2 sugere muito mais
benefício da minha valvoplastia por catéter balão. Ou seja, eles são importantes para o mal, né? Valores muito altos desses dois parâmetros falam muito contra a nossa possibilidade de abordar percutânea. Perfeito. Dessa maneira, a gente pode juntar todas essas informações e classificar a nossa estenose mitral. Maravilha. Pegando, então, a etiologia, pegando os sintomas e pegando os achados do eco. E a gente vai classificar a estenose mitral em, primeiro, estágios, A, B, C e D. É o que está na diretriz. Nem sempre a gente precisa ficar discutindo isso no dia a dia, mas é importante a gente ter noção desses estágios, que é a evolução natural da estenose mitral. Até porque é facinho de lembrar, né? Exato. Estágio A, como toda valvopatia, é quem tem risco de desenvolver a estenose mitral. Por exemplo, alguém que tem febre reumática na infância. Febre reumática na infância. E o eco normal, esse cara é um estágio A. Um eco que tem uma aberturazinha em cúpula, mas não está estenosado, não está calcificado. Esse pode ser também um estágio A. O estágio B, ele já tem uma estenose mitral discreta a moderada. Aí você percebe que tá mais área valvar diminuída, maior do que 1,5, já tem sinais de calcificação, os outros sinais da estenose mitral reumática, beleza? Mas o gradiente também é abaixo de 10 e a área valvar acima de 1,5. Então esse é o cara que a gente chama de estágio B. Perfeito. Perfeito. Por fim, a gente chega no estágio C. O estágio C e D são pacientes que têm estenose mitral grave, com área valvar menor que 1,5. O estágio C é para aqueles pacientes que estão assintomáticos. Estágio D, pacientes que estão sintomáticos. E aqui é muito importante a gente ser bem tranquilo, bem aberto a definir os sintomas. Qualquer dispneia, esforço, intolerância, o paciente já vai ser estágio D. Matheus, só uma coisa que a gente tem que lembrar. Começou a ter sintomas, independente do que você faça. Se esse paciente melhorou dos sintomas, ele continua estágio D. Tá? Então, por exemplo, o paciente tem uma estenose mitral importante, começou a ter sintomas, eu dei furosemida, dei beta-bloqueador, ele melhorou. Ele ainda é D. Ele ainda é uma estenose mitral importante, sintomática, ele ainda tem indicação de abordagem. Tá? Então, acho que isso é muito importante. Um outro detalhe também é que às vezes a gente tá meio na trave, seu exame físico não ajudou tanto, o seu eco tá meio limítrofe, a gente pode pedir um CAT direito com prova atropina volume, porque o gradiente também ele é muito dependente da volemia do paciente. Às vezes a gente tem uma área valvar de 1,2, o nosso gradiente tá, sei lá, 5, você fala, ué, minha área valvar é de importante, mas meu gradiente não está tão alto. Por quê? Porque o meu gradiente também depende muito da minha volemia, de todo o meu status volêmico. É uma ideia muito parecida do que a gente tem na estenose aórtica, né? Perfeito. Então, estenoses, a gente pode ter variações do gradiente, apesar da área valvar, principalmente da mitral, não depender tanto do ventrículo esquerdo, né? Depende muito menos, inclusive, quando a gente tem um achado de alteração da função ventricular, a gente tem que suspeitar que não tem relação com a estenose mitral. Mas o que o Will falou é uma coisa muito importante, porque quando eu tenho muita dúvida, eu posso ir para o CAT para avaliação hemodinâmica desse paciente, ou seja, para eu tentar avaliar gradientes, eu não preciso fazer um cateterismo cardíaco para avaliação coronariana, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso, é um CAT direito, né? Então, a gente vai, mede minha capilar pulmonar, que é igual à pressão do lado esquerdo, e mede minha PD2 do VE. Se eu faço esse gradiente após prova de atropina volume e isso tiver maior que 10, é muito igual o gradiente transvalvar mitral. Outro detalhe que o Ross falou, que eu acho interessante a gente falar, é acometimento do VE. Então, assim, se eu tenho um paciente com estenose mitral de etiologia reumática e esse paciente tem disfunção ventricular, se impõe 3 opções. A primeira delas, será que eu estou com atividade da miocardite reumática? A segunda, será que esse paciente desenvolveu FA e tem uma taquicardiomioptia por trás? E a terceira é, será que o meu paciente tem outra etiologia para minha disfunção ventricular? Então, sempre que tem disfunção do VE no paciente de estenose mitral, a gente tem que pensar nessas 3 possibilidades. Levante uma interrogação, porque não é o que a gente espera, disfunção de VE pela estenose mitral. Para ser bem taxativo, então, estenose mitral poupa o ventrículo esquerdo, geralmente, né? Perfeito. Então, a gente discutiu aqui algumas maneiras de dizer mesmo se é grave ou não, quando a gente está na dúvida. Para dizer se o paciente é sintomático ou não, também quando a gente está na dúvida. Agora, se a gente viu que o paciente realmente tem uma estenose mitral grave, mas assintomática, existem 2 fatores também que vão dar uma classificação prognóstica diferente para o nosso paciente, que a gente chama de complicadores. São eles uma fibrilação atrial de início recente e... Deu branco agora. Uma PSAP maior que 50. A gente comentou lá em cima, né? Isso. A PSAP acima de 50 no repouso ou a PSAP acima de 60 quando a gente faz o teste de esforço. Perfeito. Então, assim, vi uma estenose mitral. Primeiro passo, ela é anatomicamente importante ou não? Segundo passo, qual é a minha etiologia? As 2 principais, reumática com certeza de longe, calcífica. Depois, é uma estenose mitral importante, sintomática?
Não é sintomática. Realmente o paciente não se autolimitou, então acho que isso é importante a gente lembrar, né? Às vezes o cara subia 3 lances de escada, agora não tá subindo mais, tá subindo de elevador. Isso é sintoma também. Exatamente. Perfeito. Mas a gente pode tentar provar se ele tem ou não, né, Will? No paciente que é estágio C, que é assintomático, a gente pode... Não é uma contraindicação pôr ele no teste ergométrico, desde que ele esteja num ambiente hospitalar que possa dar um suporte para ele. Se ele é estágio D e é sintomático, é tortura fazer isso com um amiguinho. Portanto, é contraindicado o teste ergométrico para esse paciente. Você não vai ganhar nenhuma informação adicional em relação a isso. O paciente já teria indicação de abordagem. Ele faz um teste ergométrico, faz 10 matches e tá de boa jogando bola, sai pra bater uma pelada. Não, esse paciente realmente é sintomático. Agora, faz segundo estágio do Bruce ali, ele para o teste e fala, não, cansei muito, então realmente talvez ele seja sintomático. Você reclassifica esse paciente. Isso. Então, assim, estenose mitral importante de etiologia tal, sintomática e ou com complicadores. E os complicadores é FA de início recente, FA no último ano, PSAP aumentada, maior que 50 no repouso e 60 no esforço. E por que isso é muito importante? Porque isso vai definir o nosso manejo. A gente vai ver como, mas que quando a gente tem uma estenose estágio C com complicadores e estenose estágio D, a gente indica intervenção na maioria dos casos, tá? Perfeito. Então a gente já pode ver como nós vamos manejar essa estenose mitral depois que a gente classificou. E acho que o primeiro pilar, que é para toda estenose mitral, a gente discutiu muito bem no episódio 64, que é a prevenção da febre reumática. Vocês lembram que a gente conversou lá no comecinho, que tem um período assintomático de 15 a 20 anos, certo? Da febre reumática até a manifestação clínica da estenose. Mas isso pode variar. Isso pode variar dependendo de onde o paciente está e se ele fez as profilaxias corretamente. Porque a estenose ela pode progredindo conforme o paciente vai se reinfectando. O que significaria a profilaxia, né? Esse paciente ele tem indicação de receber penicilina benzatina de 21 em 21 dias, certo? Por um determinado período de tempo, até os 21, até os 25 anos ou até os 40, dependendo do tipo de acometimento que ele teve. Na nossa discussão de hoje, se a gente está falando de uma estenose mitral importante, então ele tem uma sequela importante de cardite reumática, é até 40 anos. Pelo menos, né? Pelo menos até 40 anos ou até o resto da vida, se uma exposição ocupacional importante. Por exemplo, ela é uma mulher pedagoga, então paciência, clássica, né? Essa é a clássica que a gente se pergunta, né? Essa é clássica. Então, perfeito, esse é o primeiro pilar, né? Impedir que essa febre reumática se progrida. Perfeito. E o segundo pilar, tratamento das complicações. Então, ficar muito atento, pesquisar ativamente fibrilação atrial e definir sobre anticoagulação. Por que definir sobre anticoagulação? Porque se o paciente tem fibrilação atrial, está indicado a anticoagulação. E aí tem um detalhe muito importante. Aqui a gente não deve anticoagular se for uma estenose mitral moderada grave com os novos anticoagulantes. Exato. Ficam umas exceções aí onde o DOAC ainda não conseguiu penetrar e não tem campo de ação. Inclusive, todo mundo fala, a gente não tem estudos que comprovam. Na verdade, a gente tem estudos que ainda não comprovam. Né? Pelo contrário, exato. Ele é o único estudo que eu vi, que eu me lembre, que o DOAC perdeu nos 2 braços. Exato, ele sangrou mais e teve mais evento. Não é que a gente está esperando algum dado para mostrar. Na verdade, a gente já tem dados que já mostram que não é seguro, na verdade, né? Não é uma droga superior à varfarina, que vai ter seu nicho aí para sempre. Foi um estudo Invictus, né, que o Brasil participou ativamente, viu que para estenose mitral moderada grave com fibrilação atrial, infelizmente, o DOAC perdeu. Quando é pra porcaria, a gente sempre tá no meio, né? No Brasil, a pessoa da febre reumática. Nossa, aqui tem um monte. Mas em contrapartida, a gente tem o River, pessoal. Essa é uma dúvida clássica no ambulatório, que ainda tem discussões dos cardiologistas. Que o River é prótese biológica. Posso usar DOAC ou tem que ser Marevan? Mesmo que ele mais tinha FA, uma né? mais FA. Mesmo que ele tinha antes uma estenose mitral. Se agora ele tem uma prótese biológica que ela tá tranquila, sem estenose, eu posso usar DOAC com segurança. Essa é uma eu diria que isso é uma dúvida que a gente ainda tem na literatura. Exato, tá? mas porque assim, o River mostrou que próteses biológicas no geral, independente da causa, a gente pode anticoagular com DOAC, né? E a gente não sabe especificamente se o paciente que tinha estenose, porque os fatores estão lá, né? O ato esquerdo, ou característica mais trombogênica. Essa é uma discussão. Eu perguntei até para um chefe. Nossa, ele falou assim, um dos que mais implantou pacientes no River foi aqui no Brasil. Foi o que mais implantou, foi o Brasil, o Encore, enfim, o Dante. E desses pacientes, a maioria era estenose mitral. Então, assim, por extrapolação, eles acham que paciente que tem estenose mitral, mas que já trocou a válvula, talvez valha a pena. Como não está estenosado ali mais, provavelmente deve poder utilizar o DOAC. Perfeito. Existe uma segurança aí e a gente não gosta muito de Marevan, né? Eu, pelo menos, não sou. Nossa, é muito chato. Né? Quem já acompanhou pacientes com dificuldade de controle sabe tanto que isso é difícil. E para o paciente deve ser pior ainda. Com certeza. E outro detalhe da anticoagulação, então, primeiro o Matheus falou de profilaxia da febre reumática. Então, nesse caso aqui, até 40 anos ou para o resto da vida, essa exposição. E em segundo, é a anticoagulação independente do Chades-Vasque
né? Lembrar que o chá de Vasco que a gente usa para FA não valvar, vamos dizer assim, né? Sem estenose mitral moderada é importante. Ou prótese mecânica. E outra coisa, manejo dos sintomas. Claro, até operar a gente tem que manejar os sintomas desse paciente. Perfeito. Então, só antes de você seguir em relação a isso, para falar em relação aos fenômenos tromboembólicos, a gente tem que lembrar que a febre reumática, ela por si só, né, o acometimento reumático, ele é emboligênico, tá? Então a gente tem, inclusive, estudos que foi feito no Dante até, é um estudo retrospectivo de avaliação pós-cirúrgica desses pacientes. Mais de 16% dos pacientes, mais 16 foi bem específico, mais de 15% dos pacientes tinham encontrado trombo em átrio esquerdo, na aurícula esquerda, quando operaram. Então, independentemente da presença de FA ou não, a gente sabe que a doença por si só é uma doença muito emboligênica e trombogênica, né? Inclusive, existe discussão de anticoagular em caso de a gente ver um tempo de esvaziamento reduzido na aurícula esquerda, ou se a gente vê contraste espontâneo com associação da estenose mitral. É uma discussão se vale a pena já anticoagular pré-emptível esses pacientes, mesmo sem fenômeno embólico. Ou até um átrio esquerdo muito aumentado, né? Maior que 55. Até o Brown coloca que maior que 55 milímetros de diâmetro, a gente pode considerar anticoagular. E se o paciente tem um evento embólico, você não conseguiu perceber a fibrilação atrial, mas ele tem estenose mitral grave com átrio esquerdo aumentado também, provavelmente você só não conseguiu identificar a fibrilação atrial, você pode anticoagular esse paciente. Perfeito. E para manejo dos sintomas, que nem a gente estava falando, antes do manejo e beta-block. Dos sintomas, eu acho que é interessante a gente conversar sobre os caras já me cortaram. Sobre o acompanhamento, né? Como que a gente vai, quanto em quanto tempo a gente vai fazer consulta nesse paciente. Verdade, importantíssimo. Então, assim, acompanhamento da estenose mitral. Se ela é importante, o acompanhamento vai ser intra-hospitalar, porque você vai operar o cara, né? Se ele for sintomático ou com complicador. Idealmente, né? Idealmente. Mas a gente sabe que no cenário SUS não é uma verdade absoluta, nem sempre ele está internado. Sim. Existe uma fila domiciliar aí para operar. É um pouco grande até, né? Bem grande. E se for importante, sem complicador e assintomático, eu vou seguir esse paciente. Mas como a gente falou que ele evolui rápido, então esse paciente tem que ser acompanhado com 6 a 12 meses com consultas e ecocardiograma, né? E se ele não for importante, Rossi, como que a gente acompanha? Se ele não for importante, se ele for moderado, a gente pode fazer o acompanhamento com o eco, justamente para a gente ver, além de sinais clínicos, mas ver sinais ecocardiográficos de progressão da doença até 2 anos, tá? Então a gente pode ser um pouquinho mais permissivo. Mais permissivo. Boa, obrigado pela palavra aí. E se o paciente tem um acometimento só discreto, a gente pode ser ainda mais permissivo, a gente pode aumentar ainda diminuir a frequência de acompanhamento dele para até 5 anos, tá? Então a gente não precisa ficar seguindo ele religiosamente. A gente sabe que dependendo do cenário que você acompanha esse paciente, esse acompanhamento acaba sendo mais curto, né? Fora do SUS aí, talvez a gente acompanhe mais precocemente, mas não precisa, tá? Por literatura, a gente poderia esperar 5 anos para repetir exames. Agora, Will, você pode brilhar no tratamento dos sintomas. Aqui é interessante eu porque... não quero mais falar. A estenose mitral, diferente, por exemplo, da estenose aórtica, algumas medicações podem ajudar a aliviar bem os sintomas, né? Sim. E a gente está falando de 2 principais. Primeiro, diurético, para ajudar a aliviar a congestão venosa, principalmente pulmonar, ou se o paciente tiver sinais de IC direita, e também medicações para reduzir a frequência cardíaca, como, por exemplo, beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, não de hidroperidínicos. Você Perfeito. tá feliz com isso? Você não falou. Eu roubei essa parte. 10 minutos tentando falar do tratamento e vocês conseguiram me cortar e falar o que eu queria falar. Eu roubei esse corte. Mas só acrescentando por que é importante o tratamento de sintomas desse paciente. Tá? O que a gente tem que lembrar é que não existe medicação que mude a evolução e progressão dessa doença. Tá? Uma doença mecânica que precisa de tratamento mecânico. O que a gente precisa é melhorar a qualidade de vida do doente enquanto a gente espera ou enquanto ele evolui para a gente conseguir propor o tratamento definitivo para esses pacientes, tá? Então, o diurético, justamente como o Matheus falou, é para melhorar sintomas de dispneia, tolerância ao esforço, sinais congestivos, muito bem indicado. O controle da frequência cardíaca, porque o nosso paciente ele tem dificuldade de enchimento do ventrículo esquerdo. Quanto maior a frequência, menor o tempo de enchimento eu tenho e pior o nosso débito cardíaco. Então, quando eu controlo melhor essa frequência, mesmo que eu tenha um gradiente mais alto, que eu tenha uma dificuldade de passagem do átrio para o ventrículo, a hora que eu melhoro essa diástole, eu consigo um enchimento melhor e aí eu melhoro a tolerância dos sintomas do paciente também. Perfeito. Então, os pacientes sintomáticos, a gente vai fazer o tratamento igual o Rafa abrilhantou aqui na nossa discussão. Obrigado. E podemos partir, então, para a parte mais fina do nosso podcast, que é o tratamento, né, intervencionista. Perfeito. E aqui, a estenose mitral tem o principal tratamento intervencionista é um tratamento percutâneo, que é a valvuloplastia mitral percutânea por balão.
Perfeito. E o Marcão deve estar muito feliz ouvindo, porque a gente falou que é o principal tratamento, e é realmente. E com certeza ele estaria louco pra estar aqui explicando, passando com a mão. Não, aí você passa um 22 French e depois você joga o balão e não sei aonde. Esse aqui é tranquilo, você mexe aqui. É interessante vocês saberem como é feito, mais ou menos, o procedimento, para vocês pensarem em quem que a gente não pode fazer. Para fazer a valvoplastia mitral percutânea por balão, a gente punciona ali a veia femoral, sobe com o catéter até o átrio direito. Ele vai fazer hemodinâmica. Isso daí é só porque ele vai fazer, ele já tá puxando o saco. Nossa, tá deixa ele brilhar. Faz uma punção transeptal ali no átrio direito pro átrio esquerdo e entra com esse catéter ali na válvula mitral. Esse catéter que tem um balão expansível, a gente vai dar uma pressão nesse balão que vai abrir e tentar tirar essa válvula que tá toda... A fusão comissural. Ou seja, mecanicamente o que eu tava falando é se as bordas da boca ali estão muito próximas. Deixa eu ver como é a borda da boca. Aqui, as bordas da boca. Inclusive tem sinal da boca do peixe. Né? A boca de peixe, exatamente. A hora que você expande, você aumenta o tamanho da boca da pessoa e solta essa questão que o Will tava citando justamente do canto da boca ali. E por isso que é o tratamento de escolha. Então, qual que é melhor? Valvoplastia mitral percutânea por balão ou cirurgia? A primeira indicação é a valvoplastia mitral percutânea por balão. Só pensa o que você gostaria que fizessem com você. Abrir seu peito ou passar um catéter. Porque os dados mostram que é tão bom quanto a cirurgia. Exatamente. E com muito menos morbidade relacionada. Porém, a gente tem algumas coisas para ver antes de indicar, né? Então, primeiro de tudo, esse paciente tem uma insuficiência mitral associada, pelo menos moderada, ou seja, leve não tem problema, mas pelo menos moderada. Como o Matheus explicou, a gente vai expandir o balão dentro da válvula mitral. E se ele já não está coaptando bem, né? Não parece uma boa ideia. Aí não parece uma boa ideia. Então, primeiro ponto, insuficiência mitral associada, tá? Pelo menos moderada. Moderada a grave. Isso. Segundo detalhe, eu vou com um catéter dentro do meu átrio esquerdo. Se esse meu átrio esquerdo tem um trombo, também não é uma boa ideia. E vou abrir a válvula, né? Exatamente. Fechadinha. Exatamente. Ou seja, eu vou criar um espaço para esse negócio sair voando aí para onde a gente não quer, né? Eu catuco o negócio e abro a válvula. Aí ele desce e sai eu vou falar que foi azar, né? Puta, que azar. Precisou pós-procedimento. Então, outro detalhe importante. E lembrar que é importante, eventos embólicos recentes, que a gente falou, talvez tenha um trombo ali que você não está vendo. E um outro detalhe importante é que é indicada para estenose mitral reumática, como a gente falou. Então, primeiro ponto, estenose mitral de etiologia reumática, indicação, tá? Segundo ponto, tem insuficiência mitral pelo menos moderada, eu já contraindico, leve não. Terceiro ponto, trombo no átrio esquerdo. E o quarto ponto é o que a gente estava explicando no eco, que é o nosso score de Wilkins, tá? Eu tenho um paciente... Wilkins ou Wilkins Block? Ou Wilkins Block, Wilkins. Ou pode ser Filkins, se você for alemão. Ou Wilkins. Ou Vikings. Ou Vikings. Série excelente, inclusive. A maturidade aqui é incrível, velho. Que bom que vocês estão vendo isso agora. Eu passo por isso toda semana. Só que agora gravando a gente não pode rachar o vídeo. Exato, tem que ficar mais sério. É engraçado. A gente cortou de novo o raciocínio do Will, né? Não, já de Wilkins Block. Fala do Filkins. Então vamos lá. Então, score de Wilkins, o que a gente tem que olhar? Primeiro, menor ou igual a 8, beleza. Segundo, como que tá minha calcificação e meu aparato subvalvar? Tá menor ou igual a 2 os dois? Beleza. Ótimo para valvoplastia mitral por catéter balão. Tem um detalhe, pacientes com alto risco cirúrgico e gestantes, a gente pode aumentar um pouquinho esse corte para 10. Então 9 e 10, porém gestante ou pacientes de alto risco cirúrgico. Eu posso fazer a valvoplastia por catéter balão com um Wilkins de 9 ou 10. Não é que o paciente de alto risco cirúrgico fica mais seguro fazer com 9 ou 10, mas é porque a indicação cirúrgica perde força nesses pacientes. Exatamente. E aí é melhor, pesando risco-benefício, talvez até testar Wilkins mais altos também. Esse perfil de paciente é o que está na diretriz, mas na prática, às vezes a gente acaba vendo isso sendo extrapolado para pacientes que não são de alto risco cirúrgico e que também não são verstantes, tá? Com score de 9 e 10, mas com aparato subvalvar e a calcificação menores do que 2. Menor igual. E é interessante para a gente descartar todas essas alterações que a gente comentou, score de Wilkins, insuficiência mitral e trombo, quando a gente indica a valvoplastia mitral percutânea, é obrigatório realizar o eco transesofágico para a gente avaliar melhor a presença do trombo, a insuficiência mitral e o score de Wilkins. Perfeito, Matheusão. Então, acho que é basicamente isso. Lembrar que gestante também, por que a gente extrapola? Risco de morte fetal no intraoperatório de 30%. Né? Então, por isso que a gente acaba extrapolando. Né? Muito alto índice. Né? Mas uma coisa que é muito importante a gente lembrar também é que score de Wilkins acima de 8 é um dos grandes preditores de insucesso do procedimento, tá? Então, mesmo que a gente extrapole o conceito, o que a gente faça na gestante ou no paciente com alto risco, é muito importante a gente saber que a chance desse procedimento não dar certo, o score de Wilkins acima de 8 foi um fator preditivo de mau sucesso, independente de qualquer outra coisa, tá? Perfeito. Então, assim, não está indicado minha valvoplastia mitral por catéter balão. O que eu vou pensar em cirurgia? Na cirurgia, a gente tem basicamente duas
opções, vamos dizer assim. A comissurotomia, né? Que é eu fazer uma plastia da válvula, eu abrir aquelas comissuras cirurgicamente. E a troca valvar mitral. Acho que entrar nesse detalhe talvez não seja tão importante quando escolher. Mas basicamente assim, abrir, vi que a comissura estava boa, a válvula não estava tão destruída, meu aparato valvar é razoável, eu posso só fazer comissurotomia. É o procedimento preferencial. Né? O que está relacionado a menor mortalidade pós-procedimento. Porém, normalmente não é factível, porque se não foi factível para a valvoplastia mitral por catéter balão, provavelmente para a comissurotomia também não vai ser. Mas claro, se a gente puder deixar a válvula do paciente, melhor. É importante que isso vai ser uma decisão provavelmente ali na hora do cirurgião. Isso, é o padrão orelha e o olho dele. Vai palpar ali. O que está indicado é a cirurgia, não o que vai ser feito lá dentro. Perfeito. Aí ele vai definir entre a valvotomia, a comissurotomia e a troca de válvula. A gente costuma ver a comissurotomia quando a gente indica a cirurgia por outro motivo. Que aí a válvula não tá tão ruim assim, mas o acesso já tá ali. E a gente costuma ver uma revasc com comissurotomia, por exemplo. Tá? Inclusive, essa é uma outra contraindicação que a gente acabou esquecendo de falar nas contraindicações. Mas o paciente que tem os cord Wilkins legal, a lesão valvar é importante, mas eu tenho indicação de mexer em outra válvula ao mesmo tempo, ou cirurgia de revascularização também no mesmo tempo, aí a gente deixa afastada a hipótese da valvoplastia por balão e a gente volta para a indicação cirúrgica. Tá? Então, só mais uma coisa para a gente acrescentar aí em relação a isso. A comissurotomia a gente prefere fazer porque a gente costuma ter complicações de 3 a 10% no pós-operatório imediato e quando a gente faz a cirurgia para a troca valvar, esses números podem ser acima de 10%. Tá? Então, mesmo durante o procedimento cirúrgico e no pós-operatório imediato, a gente tem que a comissurotomia às vezes é um procedimento melhor. Quando a gente preserva a válvula também, a gente não coloca uma válvula protética que por si só já é um problema, né? Com certeza, muitos uso de medicação relacionado, chance de sangramento degeneração valvar, degeneração da válvula com necessidade de retroca, enfim, quando a gente preserva costuma ser bastante melhor. E outras duas coisas da cirurgia é que, primeiro, se eu tenho FA associado, eu posso fazer a cirurgia de Cox-Maze, né? Para fazer a ablação intraoperatória da FA. Gostei do sotaque. Um labirinto, né? Maze de labirinto. Maze é interessante de onde vem esse nome, né? Que ele faz um labirinto pros micros reentradas ali se cortarem e, teoricamente, tipo, fazer uma ablação cirúrgica da FA. Tem uma série, inclusive, que eu gostava bastante. Não, acho que era um filme. Maze Runner. Maze Runner. Era um livro, na verdade. Era um livro que virou um filme. Pô, eu gostava quando eu era moleque, mas não sei como hoje se eu gostaria. E outro detalhe é... Isso é reflexivo, até a gente pode falar do Maze Runner e pro universo, sobre várias coisas que a gente não gostava quando a gente era criança. Que a gente gostava quando era criança. Nós tem muitas, inclusive. E a outra é definir se a prótese vai ser biológica ou mecânica, mas isso vale em outro episódio, tema, né? Outro tema, que a decisão vai ficar entre o médico e o paciente. Por fim, Will, acho que a gente pode discutir no paciente que não é reumático, naquela pequena porcentagem que a estenose mitral ela é senil. E aqui a gente sabe que os resultados cirúrgicos não são bons, porque esse paciente já é de alto risco cirúrgico, e a valvoplastia mitral percutânea por balão ela não funciona. Você viu o que aconteceu agora? Ele tomou sua água. O Will roubou minha água. Vocês não viram isso, mas... não apareceu, eu tava sem água no meu... Eu vou ajudar ele aqui. Obrigado. Não, a coisa boa é que tá acabando, né? Então, antes de destruir todo o cenário. A estenose mitral senil, ele é de alto risco cirúrgico e a valvoplastia mitral percutânea por balão provavelmente não vai funcionar. Então, nesses pacientes, o tratamento é primordialmente clínico. Um paciente, então, idoso, cuja estenose mitral é acalcífica ou senil, onde a causa é a calcificação mais do ânulo mitral, a gente vai fazer tratamento clínico. Mas existe uma opção que tá louco para você falar isso, que eu vou perguntar como você fala. Se o Will veio para falar da epidemiologia e depois para falar justamente da ausculta, o Matheus veio para trazer essa informação. Então, por favor, prestem atenção. Que muita gente pergunta, né? Às vezes até o residente, a gente fala de TAV na válvula aórtica, mas a gente nunca falou de MAV não, né? Seria TMVI. A gente nunca falou de troca de válvula mitral, de implante de válvula mitral percutânea. Por quê? Porque normalmente não tem aonde ancorar ali na válvula mitral a prótese. Por isso que nunca funcionou, não dá muito certo essa troca. Porque ela tem chance de embolizar, né? Porém, o paciente que tem estenose mitral calcífica, em que é muito calcificado, ali, ele tem uma doença, mas ele tem um aparato. Ele criou a ancoragem. Ele criou a ancoragem. Então, está se estudando, com resultados promissores, o Valve in MAC. 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 O que significa? O que é o acrônimo MAC? O que ele quer dizer? Mitral Annulus Calcification. Nossa, você pause agora, por favor, volta e ouça essa voz, essa pronúncia excelente. Tô treinado no ChatGPT, eu pedi pra ele me ensinar. Perfeito. Ele tava dando play no Google Tradutor, acho que umas 10 vezes pra ele pegar a pronúncia certa. Então, acho que é isso, né? É isso, né? Assim, a gente pode terminar, então, com essa opção para tratamento senil, mas na grande maioria dos casos vai ser tratamento dos sintomas. Perfeito. Só queria trazer uma clinicagem em relação à valvoplastia mitral por catéter balão, tá?
o que a gente tem que pode acontecer? Geralmente, em 10 anos, a gente tem que mais ou menos 65% vão evoluir com reestenose. Então, não é sempre um tratamento definitivo. Em 20 anos, mais de 65% já vão evoluir com reestenose e talvez necessidade de um segundo procedimento. A gente tem uma casuística que é periprocedimento, é muito raro, tá? Precisar de um novo procedimento, mas a longo prazo, infelizmente, mas é melhor fazer uma retroca valvar. Se a gente colocasse uma prótese biológica, a gente também precisaria de um novo procedimento. Então, em torno de 10 anos, inclusive. Justamente. Então, ainda fica aí superior. Outras coisas que a gente pode ver, justamente, é o acontecimento de AVC periprocedimento, porque a gente está cutucando um átrio que é instável ali e é emboligênico e trombogênico, como a gente justamente citou. A gente pode perfurar, porque a gente vai perfurar o átrio, o septo interatrial. A gente pode ter uma perfuração ventricular também e evoluir com tamponamento cardíaco. Também é outra coisa que acontece em menos de 1% dos casos e óbito em menos de 0,5%. Ou seja, um procedimento que é bastante seguro aí. Então, para o Matheus, que aparentemente vai fazer a carreira de hemodinamicista dele aí, fica aí uma coisa a longo prazo para ele fazer. Não, e eu fico impressionado que todo podcast que eu faço com o Rossi são números que, assim, eu nem sei se ele tá falando, se ele acabou de inventar. Mas o segredo é falar com confiança. Não, ele falou com tanta confiança que ele pode ter falado 104% dos pacientes, eu ia acreditar e falar. Claro, parece que faz sentido, né? Então é isso, pessoal. Acho que, resumindo bem, a gente falou um pouquinho das causas e um pouquinho de epidemiologia, né? Principal sempre lembrar de reumática e a calcífica, claro que tem causas raras. Depois falamos de manifestações clínicas, onde a dispneia se impõe, mas tem outras também. Exame físico, aquelas coisas, aquelas filigranas que caem em prova, mas que também são importantes para a prática. Austin Flint, lembrem que Austin Flint não é estenose mitral verdadeira. Exatamente. O eco, né? Claro, outros exames complementares, mas o eco com uma área valvar menor do que 1,5 centímetro quadrado e o gradiente valvar mitral maior que 10 normalmente. Classificação A, B, C ou D. O manejo desse meu paciente, tanto de sintomas quanto de profilaxia de febre reumática e anticoagulação, se pertinente, e depois o meu procedimento intervencionista, valvuloplastia mitral por catéter balão, com certeza a primeira opção, mas podemos considerar cirurgia se for contraindicado. Perfeito. Ficou bom esse resumo? Nossa senhora, velho. Você olhou pra câmera? Você que tá 1 hora com a gente quase, eu resumi o podcast em 26 segundos. Mas a gente só faz isso nos últimos 2 minutos pra você continuar apreciando toda essa show da natureza. Antes de desligar, avalie o nosso podcast, agora não só no Spotify, também no YouTube. Dá seu like, se inscreve, comenta e engaja. E mais importante, compartilha pra isso chegar em mais gente, porque é um conteúdo muito legal aí que a gente traz pra todo mundo. E todo mundo tem que ouvir o Matheus falando mitral Analyst Calcification. Exato. E isso é muito importante, viu, gente? A gente fala brincando aqui, mas isso ajuda bastante a gente. É importante que isso chegue a mais gente querendo aprender a cardiologia ou reaprendendo, né? Às vezes alguma coisa está muito tempo sem ver, então o Dosecast ajuda muito a ficar reciclando o conhecimento que a pessoa já tem. Justamente. Se tiver um Ibope bom no YouTube e você ajudar a gente compartilhando, ajuda a gente a gravar mais episódios gravados pro YouTube. Então, é um feedback positivo. Você gosta, a gente gosta, você gosta, a gente gosta, e essa coisa vai crescendo e escalonando. E outra, comentem aqui embaixo o que vocês gostam de temas, o que vocês acham que a gente poderia melhorar. O William não gostei dessa camisa dele. O Rossi, primeira camisa social, gente, por favor. Isso não é marcado aí pra você. Eu tenho 2, tá? Eu acho que vou abrir uma enquete no Spotify. Camiseta, camisa social ou Lakers? Perfeito, ou Lakers, incrível. Pode ser. E também tem a outra enquete que é o Will imitando o sopro da estenose mitral. Mas tem que ter 30 curtidas nesse comentário. E pessoal, quem fizer o comentário primeiro vai ganhar o que não, eu não tenho mais dinheiro pra fazer isso. Então, pessoal, agradeço muito aí você que tá com a gente agora em 2024, né? Nosso primeiro episódio. Então, seja muito bem-vindo ao novo Dosecast. Estamos à disposição para o que vocês precisarem. Curte, comenta, compartilha e muito obrigado aos meus amigos. Valeu. Muito obrigado, gente. Foi uma honra. Valeu, um abraço.